Perigo: em 5 anos, o número de casas com larvas do mosquito da dengue aumentou 60%. Violência no trânsito: ciclista é atropelado por motorista bêbado que dirigia na contramão. De graça, projeto oferece 90 vagas para cursos culturais na Vila Telebrasília. E mais, médico acusado de deformar rostos de pacientes é solto, mas não pode exercer medicina. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Sinal de alerta: quem pensa que o mosquito da dengue ainda anda meio sumido está enganado. O número de imóveis com a presença de larvas do Aedes aegypti aumentou 60% entre 2013 e 2018. A informação é da Secretaria de Saúde do DF. Por isso, a vigilância sanitária continua as ações de combate ao mosquito. Hoje é a vez do Guará 2 receber os agentes. A Graça rega as plantas de casa todos os dias, mas ela toma todos os cuidados para não deixar a água acumular e evitar a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Todos os dias eu molho, as minhas plantas, não deixo pratinho para evitar o foco da dengue, Então, eu tenho sempre esse cuidado. Para conscientizar a população sobre a importância de tomar os cuidados contra o mosquito, a vigilância ambiental bate de porta a porta. Isso aqui é tudo seco, né, seu Ribamar? Super seco. E mosquito da casa também não tem alta, porque tá tudo seco aqui, o senhor sempre joga água fora, né? Sim, não tem. Procura separar a casa. Essas calhas aqui, senhor Ribamar, a gente orienta o senhor sempre limpar elas, porque elas entopem. Até porque senão ela transborda. O senhor sempre limpa então as calhas, né? Eu já tive dengue uma vez e sei o quanto é difícil a gente cuidar disso aí, Não só pelo incômodo, mas também pelo fato de você poder até chegar numa situação mais difícil, Então a gente faz esse trabalho constante. Só na primeira semana de 2019 foram registrados 14 casos suspeitos de dengue no DF. Um levantamento da Secretaria de Saúde apontou que a população do Distrito Federal tem se descuidado. De 2013 a 2018, houve um aumento de 60% no número de imóveis com larvas do mosquito. E todo cuidado é pouco para tentar controlar essa situação. Para orientar a população em relação a não deixar entulho, não deixar ser vivos que pode se transformar em criadouro do mosquito da dengue. E em relação também ao meio ambiente, Ela manter o meio ambiente dela limpo. O trabalho da vigilância ainda é dificultado, já que muitos não abrem as portas de casa. Quem fez a própria parte no combate ao mosquito fica mais tranquilo. Aqui, água acumulada, nem pensar. Nem pensar. Dengue aqui, nem pensar. Isso mesmo, todo mundo tem que colaborar, E olha, notícia triste: morreu o pedestre que foi atropelado ontem à tarde por um motociclista na altura da quadra 513 Norte. Antônio Francisco Moreira Neto, de 59 anos, sofreu 7 paradas cardiorrespiratórias durante a cirurgia que teve de fazer por causa do acidente. Antônio era recém-formado em medicina veterinária pela Universidade de Brasília. Ele morreu sem pegar o diploma, que seria entregue em uma cerimônia na segunda quinzena de março. E a violência no trânsito não para. No Riacho Fundo, um ciclista foi atropelado por um motorista que vinha na contramão e o pior, estava bêbado. O atropelamento foi na rua da QN 31 do Riacho Fundo 2, na tarde dessa segunda-feira. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um jovem na bicicleta é atingido em cheio pelo carro que trafegava pela contramão. O ciclista foi levado para o hospital com ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo. O acidente foi flagrado por uma equipe de fiscalização do Detran. Os agentes fizeram teste do bafômetro que mostrou uma concentração 4 vezes superior ao permitido por lei. O homem foi levado para a delegacia do Recanto das Emas e vai responder pelo crime de dirigir sob efeito de álcool. A pena é de 6 meses a 3 anos de reclusão. A fiança foi estipulada no valor de R$20 mil. Ele ainda terá de pagar multa de R$ 2.934 e vai responder a um processo administrativo, podendo perder o direito de dirigir. Isso ainda é pouco, E você que está em casa e quer ajudar uma instituição, então fique atento a esta reportagem. Uma creche na Estrutural que cuida de filhos das mulheres que trabalham como catadoras precisa de ajuda.
Da necessidade de encontrar uma creche para o filho de 9 meses, Marliane achou a oportunidade de também ajudar ao próximo, principalmente outras mães que, como ela, se encontravam em um beco sem saída. A necessidade de deixar o filho em um local seguro para passar o dia. Daí surgiu a creche Família Nova Esperança, que funciona há quase 2 anos na estrutural. A necessidade aqui de creche é muito grande, né? A gente não consegue vaga nem pelas creches públicas, a gente não consegue, é muito difícil, tem que dormir no local para poder conseguir uma vaga, né? Então, assim, eu sentei com elas e a gente se reuniu. Marlene, então, já que você vai cuidar do seu, cuida do nosso. As mães que deixam os filhos na creche definiram o local como a luz no fim do túnel, que acolhe 35 crianças. Ela me abraçou, eu estava passando super necessidade e ela me abraçou para eu poder trabalhar, para sustentar a casa e ficou com meus filhos. Foi daí que ela começou a ficar com os filhos. Para se ter uma ideia, nessa época de férias, nada do local ficar fechado. Olha aí a animação e o som costumeiro da idade. Ele também vem final de semana, vem feriado. Quem que não queria uma creche dessa, né? É o sonho. Para cuidar de todas elas, Marliane conta com a ajuda de algumas amigas, mas ela reconhece que precisa de mais. Estão faltando materiais básicos para continuar com o trabalho que fica na quadra 37 da cidade. Material de limpeza, de higiene, alimentação, principalmente carne. A gente não tem, né? Como a gente está assim, não tem carne, não tem todo dia a carne para dar para a criança. Então, a gente fornece um ovo que tem salsicha, não temos fruta, não temos doadores de fruta. A ex-catadora de lixo pretende ainda atender adolescentes no local, de no máximo 13 anos. Mas o sonho de ampliar a área precisa de ajuda para se transformar em realidade. E, mais uma vez, ela conta com a solidariedade. Está precisando de material de construção, tijolo, areia, cimento, ferragem para levantar esses 2 vãos, né? Telha, né? E brita, são essas coisas, tinta, massa corrida para terminar o galpão, de pintar e tudo, né? E a gente quer pedir muita ajuda para dar uma estrutura melhor, um ambiente bem confortável para essas crianças. Então, quem puder ajudar a creche pode ligar no telefone 98266-0123. Lembrando que aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. O nosso número é o 999769204. E o calor não está dando trégua, né? E a previsão é que esse calorão continue até o fim da semana com temperaturas passando dos 30 graus. E mesmo que chova no fim de semana, essa situação deve durar até o fim de janeiro. Por isso, é bom manter a hidratação em dia. O calor em Brasília está tão forte que tem assustado até quem gosta de pegar um sol. Com a umidade baixa e as altas temperaturas, todo cuidado é pouco. Hidratação, né? Tem que estar sempre com uma garrafinha d'água, senão não dá certo. Além de representar um risco para a saúde, praticar exercícios físicos nas horas mais quentes torna as atividades mais complicadas. O calor de Brasília é um calor que é mais seco, então assim, a gente precisa estar em constantemente hidratação. Tentei vir agora malhar um pouco com meu irmão, tô desistindo, tô indo para casa, tentando voltar para mais tarde, ainda mais com esse horário de verão, né? Dá não, dei uma volta e já não tô aguentando mais. E é bom o brasiliense ir se acostumando. A chuva deve chegar, mas mesmo assim o calor continua. A previsão para essa semana é de muito calor e essa chuva poderá sim começar a acontecer a partir de sexta-feira. Acreditamos que com os dados que nós temos, fim de semana poderá ser chuvoso. Só que não é uma chuva que vai perdurar por muito tempo, ela pode durar no máximo até segunda-feira e depois o sol volta a brilhar de novo. E aí acreditamos que também até o final do mês não deverá voltar a chover de novo. Se vier chover, é aquela chuva bem pontual que chove de um lado e não chove do outro. E com esse calor todo, tem muita gente que não dispensa o ar-condicionado ou uma bela taça de sorvete, né? Mas isso tudo consome energia. E o que muita gente não sabe é que começou a valer a tarifa branca para quem consome de 250 a 500 kWh por mês. A ideia é reduzir o consumo nos horários de
pico, quando a energia fica mais cara, e aumentar o consumo em períodos diferenciados do dia para poder economizar na conta de luz. Mas é preciso ter cuidado, porque nem sempre vale a pena aderir a essa nova tarifação. Neste calor, estar em uma sorveteria pega bem. Para o sorvete ideal, é necessário manter a temperatura dos refrigeradores bem baixa. Por outro lado, as contas de energia ficam lá em cima. Nesta sorveteria da Asa Sul, por exemplo, a última conta quase chegou aos R$3.000. Tem freezer e agora nesse calor os ar-condicionados ficam ligados continuamente assim na parte da tarde para ter um conforto térmico para os nossos clientes. E a câmara fria, a câmara congelada, tem um escritório aqui em cima também, da rede toda, e aí tem alguns computadores ligados, é bem relevante no nosso custo com energia. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica chama a atenção para o fato de que há outra possibilidade de economizar, que vale tanto para o comércio quanto para as residências. Desde o início do ano, quem consome mais de 250 kWh de energia pode optar pela tarifa branca. Nessa modalidade de cobrança, o valor da energia elétrica varia ao longo do dia e a ideia é reduzir o valor nos horários de menor consumo, ou seja, fora do horário chamado de ponta, que é das 6 da tarde às 9 da noite, e também dos intermediários, das 5 às 6 da tarde e das 9 às 10 da noite. O consumidor consegue deslocar o seu consumo do horário de ponta para as demais horas de dia. Esse sim terá a chance de ter uma redução real na tarifa de energia no final do mês. A economia pode chegar até 13% para quem optar pela tarifa branca, mas é preciso ter atenção antes de fazer a escolha, porque quem usar mais energia no horário de ponta pode pagar até quase 75% a mais na conta de luz. Caso o consumidor não desloque o seu consumo do horário da ponta para as demais horas do dia, de maneira a aliviar o fator de carga do sistema elétrico e reduzir ou postergar investimento na rede elétrica, caso não seja possível fazer isso, é melhor o consumidor permanecer no modelo atual, porque a tarifa também pode não reduzir como da expectativa do consumidor. O consumidor pode pedir a mudança de tarifação direto para a SEB. A ideia é que até janeiro de 2020, todos os consumidores possam optar pela tarifa branca. No caso da sorveteria, o diretor de operações considera impossível fechar as portas para economizar energia. A gente continua aberto e até o nosso horário de pico é por volta das 4, 5 horas, mas até às 7 o ar-condicionado fica sempre ligado, ainda mais no horário de verão, assim, que é bem quente. A gente mantém ligado, para a gente não ser tão interessante. Já a fundadora desta lavanderia há 35 anos na Asa Sul vê a possibilidade de economizar um pouco mais com a tarifa branca. Parece que é bom, mas eu vou ter que analisar, né? No meu caso, o horário de funcionamento e a parte de produção é das 8 às 17 e o funcionamento de atendimento das 8 às 19. Então, a gente não casa a pensar, né? O presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, convocou para a próxima quinta-feira sessão extraordinária para os deputados analisarem projetos do GDF considerados essenciais. As informações chegando agora com Cláudio Marcos, diretor do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Que projetos são esses, hein? Oi, Juliana, boa noite para você. Então, essa confirmação estava sendo muito aguardada aí pelo governo do Distrito Federal, porque são projetos, como você falou, considerados essenciais pelo novo governo que quer mostrar aí a que veio. Então, olha só, Juliana, marcada para a próxima quinta-feira, essa sessão extraordinária, confirmada então pelo presidente Rafael Prudente. Na pauta, um dos principais temas, ampliação do modelo do Instituto Hospital de Base para outros hospitais do DF, como o Hospital de Taguatinga, de Santa Maria, o HMIB e também para unidades de pronto atendimento aqui do DF. Ou seja, aquele modelo que tornou o Hospital de Base instituto, facilita que ele faça compras, agiliza todo o processo de gestão e administração da unidade. O governo quer estender, então, para outros hospitais. Além disso, os deputados distritais também vão analisar o projeto que estabelece a gratificação para policiais civis, gratificação do trabalho voluntário
para policiais civis, também uma promessa de campanha aí do governador Ibanez Rocha, e ele vinha sendo cobrado também por isso. Então são projetos de importância para o governo. Essa sessão, Juliana, vai ser realizada às 3 horas da tarde no auditório da Câmara Legislativa, lembrando que o plenário está em reforma, por isso essa mudança. Juliana. Tá certo, Cláudio. Obrigada. Boa noite para você. E um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que, por causa da proibição de cassinos e casas de apostas, o Brasil deixa de arrecadar quase 60 bilhões de reais por ano em impostos. Uma ação no Supremo Tribunal Federal pede que a iniciativa privada possa investir na exploração de loterias e outros jogos de apostas. A ação que está no Supremo Tribunal Federal foi apresentada pelo PHS e vai ser relatada pelo ministro Edson Fachin. O partido questiona as regras que impedem a exploração dos jogos de apostas pelo setor privado no Brasil, previstas em leis da década de 40. A restrição vale apenas para as empresas, o que teria criado um ambiente artificial, segundo o partido, uma reserva de mercado, em que o Estado mantém o monopólio do setor. O presidente do PHS afirma que 80% dos países da ONU não só liberam, como investem na exploração dos jogos para aumentar a arrecadação de impostos e a geração de empregos. O cassino gera emprego e renda para as cidades. O cassino gera desenvolvimento. Então, por esse motivo que nós apresentamos essa ADPF para que o Brasil possa rever essa lei retrógrada. O ministro Fachin prepara um voto a ser lido em plenário. Ele vai decidir se apoia os argumentos do partido de que a proibição ofende a liberdade individual e os direitos à livre iniciativa e à livre concorrência no país. Não há prazo para o julgamento. No Congresso Nacional, 2 projetos que tratam sobre as normas para a exploração de jogos de aposta estão parados, ambos prontos para votação, na fila dos plenários da Câmara e do Senado. Estudos apontam que a liberação pode estimular o turismo e ainda ter impacto na saúde financeira do Estado. Números de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas ilustram o potencial do setor, que hoje movimenta cerca de 50 bilhões de reais por ano no Brasil, a maior parte com loterias federais. Com a liberação, o volume movimentado por cassinos e casas de apostas poderia aumentar para 180 bilhões de reais por ano. 60 bilhões só em arrecadação de impostos, segundo o estudo. Isso sem contar um impacto indireto para o turismo. No jogo não regulado, que já corre solto hoje no país, o governo deixa de arrecadar bilhões. E não só isso, as pessoas que trabalham hoje nesse ambiente de jogo não regulado também não têm os seus direitos trabalhistas, também não têm a rede de proteção social do Estado para o trabalho. Então, é hoje uma atividade deletéria, simplesmente porque não é regulado. Na Itália, onde o jogo é regulamentado, a arrecadação passa de 130 bilhões de reais e na França, 60 bilhões de reais. Nos Estados Unidos, o setor gera mais de 1.700.000 empregos. Só Las Vegas, considerada a capital americana do entretenimento, atrai, em média, 43 milhões de visitantes por ano. E vamos ver como é que está o trânsito nesse momento. A volta para casa nessa terça-feira. A gente começa nosso giro lá pela saída norte, a norte, subida para o Colorado. É uma região que sempre está um pouco engarrafada nesse horário. Agora tem um pouquinho menos de carro. Dá para ver que os carros estão andando na velocidade da pista. Provavelmente ainda porque nem todo mundo voltou a trabalhar, voltou de férias, também férias escolares, né? Agora a gente vai para a EPTG. Ali no viaduto do CIA, EPTG, movimentação normal, os carros estão andando na velocidade da pista, dá para ver ali na frente que está um pouco mais cheio, mas os carros estão andando sem grandes dificuldades. Agora a gente vai para a estrutural ali perto da cidade do automóvel, estrutural ainda com as 2 faixas abertas e bastante movimento, né? Os carros estão andando, mas tem um pouco de lentidão, então paciência para quem está por lá e a gente encerra na EPNB, o nosso giro. EPNB, movimentação normal, os carros estão andando na velocidade da pista. E vocês lembram do médico que foi preso, acusado de deformar o rosto de pacientes em Goiás e aqui no DF? Ele foi solto. Wesley Murakami estava preso temporariamente desde dezembro do ano passado para evitar que ele pudesse destruir provas ou intimidasse os envolvidos.
Murakami teve o registro cassado pelo Conselho Regional de Medicina do DF e não pode mais exercer a função. Em caso de descumprimento da decisão, ele poderá ser preso novamente. Em Goiás, 13 pessoas já prestaram depoimento e agora a polícia aguarda os laudos do IML sobre a gravidade das lesões. O médico se tornou alvo de processo ético depois que mais de 30 pacientes aqui e em Goiás denunciaram procedimentos cirúrgicos mal feitos. E novo golpe na praça. Olha só isso. Foi presa hoje uma quadrilha que desviou mais de R$500 milhão em presentes de listas de noivos que ficavam nas lojas. Os ladrões alteravam os endereços de entrega, fazendo com que os produtos fossem para casas alugadas em Planaltina. Tudo isso era presente que estava em uma lista de noivos, mas foi desviado por uma quadrilha. Repare, o rastro de papelão de um dos quartos denunciava que vários outros produtos foram abertos nessa casa alugada em Planaltina. O local servia como depósito para um grupo criminoso que, segundo a polícia, era responsável por uma série de fraudes em grandes lojas de departamento que recebem lista de casamento. Com os produtos em mãos, os criminosos passavam a anunciá-los na internet, também trocavam entre eles e até presenteavam parentes e amigos. Não tem limite para o crime, né? E a seguir, o projeto oferece 90 vagas para cursos culturais na Vila Tele Brasília. Veja o trânsito agora na Estrutural. A gente volta já já.